Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 1, tá bom? Irmã Maridete, minha querida, seja bem-vinda. Bom ver você aqui com a gente. Tá bom? Filipenses capítulo 2, está aí na tela, Filipenses 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler, que diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, meus irmãos? Feche teus olhos aí, vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite em tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Te agradecemos porque tu és santo, justo, fiel. A tua misericórdia dura para sempre, tu és bondoso e teu amor está espalhado, Senhor meu Deus, por toda a terra, alcançando a todos nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela tua condução, muito obrigado pela saúde, muito obrigado, Senhor meu Deus, pelas nossas famílias, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Perdoa tudo aquilo que nós temos feito, contrário à Tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, todo pensamento inadequado. Perdoa, Senhor, toda palavra mal colocada. Perdoa, Senhor, meu Deus, por todo desejo ruim do nosso coração, Senhor, ao qual nós acabamos dando vazão em algum momento. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica e nos conduz através do Teu Santo Espírito para que nós possamos fazer aquilo que agrada o Teu nome, para fazermos aquilo que Te glorifica, para fazermos aquilo que anuncia o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nessa noite e repreendemos tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e nós repreendemos, Senhor meu Deus, da nossa casa, da nossa vida, da nossa mente nessa hora. E em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, mais uma vez, que apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu gosto de dizer que a carta é a carta da alegria. Paulo, a tônica de Paulo, né, fala muito de alegria, né? Ele fala sobre ser contente, ele fala alegrem-se. Então, diversas vezes ao longo da carta ele usa esse pensamento, apesar de não ser uma ideia fixada a possibilidade somente de que as coisas estejam bem o tempo inteiro, né? Não é sobre essa alegria que o apóstolo Paulo fala. Ele fala sobre uma alegria que provém da firmeza que nós temos, da certeza que nós temos do cuidado de Deus sobre nós. Então, essa alegria, ela provém de algo que não depende das circunstâncias do momento. Falo isso com toda certeza porque Paulo escreve aos irmãos em Filipos, que foi justamente uma cidade, lá em Atos, descreve que nesse lugar ele foi perseguido, nesse lugar ele foi preso, nesse lugar ele foi humilhado em praça pública, nesse lugar ele foi levado para um lugar onde
foi aprisionado, né, e preso pelos seus pés como se fosse um animal prestes a ser abatido, né? Então Paulo passou por todo tipo de humilhação, apanhou nu em praça pública. Então tudo isso o apóstolo Paulo passou em Filipos, e agora ele escreve a esses irmãos para falar de alegria, para falar de amor, para falar de um cuidado de Deus, né? Então nós percebemos que a alegria dele não está presa à circunstância. A alegria do apóstolo Paulo, que ele ensina, que ele passa aos irmãos, ela não está presa à circunstância, ao que acontece ali ou ao que tinha acontecido ali naquele lugar, né? Nós muitas vezes estamos presos a essa ideia, mas tal lugar me traz más lembranças, e aí a gente pega e sente o coração ali muitas vezes machucado, dolorido por aquelas situações. E o apóstolo Paulo não, ele estava preso no Senhor. Então não é o lugar que determina, não foi a circunstância que ele passou que determina, e por conta disso ele fala tanto de alegria, ele fala tanto de amor, ele fala tanto de Jesus nessa carta, e essa é uma das grandes maravilhas dessa carta. Eu te convido a se deleitar nela. A carta de Paulo aos Filipenses realmente é muito preciosa. Mas, meus irmãos, eu entrando no assunto de fato onde nós precisamos chegar hoje, a partir desse texto, nós temos falado, né, na verdade, enquanto igreja, que temos sentido saudade, né, do templo, temos sentido saudade do encontro com os irmãos, temos sentido saudade de estar na presença dos irmãos, e isso é um fato. Mas nós precisamos, quando falamos dessa saudade, né, desse desejo de estarmos ali novamente, né, nós precisamos também aproveitar esse tempo para refletir como é o nosso relacionamento, a nossa relação com a igreja, ou a nossa relação enquanto igreja. Nós precisamos não apenas dizer, tenho saudade de estar lá, mas nós precisamos dizer assim, mas como é estar lá? Né? O que eu faço quando eu estou lá? Por que eu tenho tanta saudade? Né? Por que isso me atrai? Por que eu tenho vontade de estar ali de novo? Né? Então, é necessário que nós venhamos a pensar sobre isso. E por que eu estou falando isso com você? É porque é um fato muito claro que muitos de nós só vamos à igreja consumir. Essa é uma grande verdade da igreja desse tempo. É uma igreja que consome culto, que consome relação com a igreja como quem consome entretenimento, né? Que muitas vezes vai à igreja como quem vai a um show, né? Para ser sair dali entusiasmado, para ser fortalecido, e apesar de que realmente nós somos tudo isso no ambiente da igreja, mas muitas vezes nós só estamos indo ali por causa disso. É uma tônica da igreja como todo, né? Não é uma particularidade da igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro de Fátima, mas é uma tônica da igreja desse tempo. É uma igreja consumista, de pessoas que aprenderam a ser consumistas nesse mundo e acabam sendo consumistas no que diz respeito à igreja. Então vamos à igreja consumir. Então vamos tanto à igreja consumir que nós ficamos muitas vezes chateados se o louvor não foi da maneira como a gente esperava, se a palavra não foi da maneira como a gente esperava, se a gente foi com má intenção e aquilo ali não nos satisfez, então nós nos chateamos com aquilo ali, estamos sempre voltados a conforto, então estamos sempre voltados a essas questões. Então, querendo ou não, nós precisamos assumir essa ideia de que nós acabamos nos tornando consumistas desse tempo. Consumimos culto, consumimos religião nesse lugar. Então, é necessário pensar, porque é uma estrutura que funciona. Funciona, os cultos funcionam, as igrejas funcionam, as ofertas chegam, os trabalhos estão acontecendo, as reuniões acontecem, né? Tudo isso funciona. Mas nós precisamos pensar além do funcionamento. Nós precisamos pensar se de fato isso tem agradado ao Senhor. Se a forma como nós temos sido igreja tem agradado a Deus. Porque se nós vivemos igreja apenas como um meio de consumo, talvez nesse tempo a gente se acostume já a ficar apenas nas lives, a ficar apenas recebendo as mensagens, sabe, pela internet, porque
Porque se a minha intenção era só consumir, daqui a pouco eu tô acostumado, porque eu tô consumindo agora também por um outro meio, tá me alimentando, tá me fortalecendo. Então nós precisamos repensar esse posicionamento nosso enquanto igreja. Porque, meus irmãos, nós não vamos a um questionamento. Por que nós não vamos ao culto pensando em, além de consumir, servir os nossos irmãos? Porque nós não vamos à igreja, né, à casa do Senhor, pensando em servi-los, né? O que eu posso levar para lá? E não o que eu vou receber. Mas o que eu posso levar para entregar a Deus e entregar aos meus irmãos? O que eu posso entregar às pessoas que eu encontro no meio do caminho? E vamos ampliar. Se igreja é além daquele momento, né, reservado ali para um culto público, o que eu posso entregar enquanto igreja fora daquele momento? Na segunda-feira de manhã, né? O que eu posso entregar enquanto igreja fora dos momentos de culto? E isso, meus irmãos, preste atenção que nesse tempo que nós temos vivido, está nos pressionando de uma maneira, porque tem muita gente que não está sabendo o que fazer nesse tempo. Tem muita gente que entendeu que ser igreja era estar presente nos cultos e agora não sabe o que fazer. Sabe aquele negócio de chegou a hora, não sei o que, te solta ali e diz assim, agora faz, e você diz, eu não sei, eu sempre dei a mão para alguém que me levou, eu sempre fui convidado por alguém, sempre tinha alguma pessoa me mostrando, sempre tinha alguém segurando a minha mão e agora eu não sei fazer. Então tem muita gente passando por isso. Não sabe o que fazer. Você note, por exemplo, a própria, sei lá, os nossos cultos estão aqui. A própria frequência das pessoas não é só o nosso, não. Eu tenho visto cultos de igrejas muito maiores que a nossa, né? Então você pega uma igreja que às vezes dá 1.000 pessoas, um culto, e você chega na transmissão do culto, né? O pastor está lá pregando, é o mesmo pastor, é no mesmo horário de culto, mas a igreja que dava 1.000 pessoas no domingo, dá 150 pessoas na transmissão. Aí eu não posso pensar que cada família ali era de 8 pessoas, não. Tem uma família de 7, 8 pessoas, e aí essas famílias são exatamente ali 7, 8 pessoas na frente de um celular, na frente de uma TV assistindo o culto. Não dá para pensar sobre isso. Então, é aquele negócio, soltar a gente e a gente não sabe ser igreja. Soltar a igreja e a igreja não sabe o que é ser igreja de verdade. Porque a igreja se acostumou a ser igreja só indo no templo, no domingo, na quarta-feira, num sábado ou numa quinta-feira. A igreja acostumou a ser igreja só assim. Então a igreja não tinha nada para entregar. Ou muitas pessoas na igreja não tinham nada para entregar. Eles só eram acostumados a receber e agora nem receber eles sabem direito. Não conseguem se programar para assistir o culto mais, porque não vão sair de casa. Então preste atenção, meus irmãos, é um pensamento duro, mas necessário para nós nesse tempo. Porque daqui a pouco nós vamos voltar para o culto público. Deus é misericordioso. Ele vai nos permitir, daqui a pouco nós vamos voltar a nos encontrar no templo. Mas o que a gente aprendeu nesse tempo? O que a gente se dispôs a viver nesse tempo? Preste atenção nesse texto. O apóstolo Paulo diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, ele diz. Ou seja, estamos em Cristo? É como se houvesse aqui um questionamento implícito. Estamos em Cristo? Qual a nossa motivação? Sabe? O que há de exortação de amor em nós? Qual a nossa comunhão em espírito? Tem comunhão, na verdade? Será que tem comunhão? Porque é muito fácil, meus irmãos, chamar de comunhão uma reunião. Reunião não quer dizer que é comunhão. Reunião, juntar pessoas não quer dizer que é comunhão. A pessoa posta na internet, é até engraçado, né? Tô com saudade dessa aglomeração aqui. E às vezes a gente está vivendo
igreja, encontro, culto público só como aglomeração. Só como aglomeração. E não tem comunhão. Sabe? Não tem comunhão. Então Paulo exorta que tem alguma comunhão do Espírito, tem alguma profunda afeição e profunda compaixão, tem afeição, tem preocupação com o outro, tem compaixão, tem atenção para a necessidade do outro, para aquilo que o outro precisa, tem. O apóstolo Paulo questiona. Se tem isso, completem a minha alegria. Como? Ele diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E uma só atitude. Olha o que ele diz. Completem a minha alegria. Como eu disse para você, Paulo já era um cara alegre em Cristo. Mas ele diz assim, completem a minha alegria, como se isso pudesse ser aumentado, dizendo, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo amor, com um só espírito e uma só atitude. Então Paulo diz, eu vou ficar muito mais alegre se eu conseguir perceber em vocês uma igreja que demonstra unidade em cima de um propósito. Então é essa a intenção do apóstolo Paulo. Vocês têm o mesmo modo de pensar, vocês têm o mesmo amor, vocês têm um só espírito, uma só atitude, ou a aglomeração de vocês é só um aglomerado de cada um por si. É só um monte de gente junta no mesmo lugar pensando em si. Porque pense, meus irmãos, que muitas vezes o culto público tem se tornado aquele lugar de um monte de gente no mesmo ambiente, onde cada um só está pensando em si. Um monte de gente no mesmo ambiente, onde cada um está pensando somente nos seus problemas, ficar lá em casa. Onde todo mundo entrou ali, deu a paz para os irmãos, mas a sua cabeça, a sua mente, as suas intenções, as suas preocupações estão somente naquilo que dói dentro dele. Ele é incapaz de perceber a dor do irmão do lado. Ele é incapaz de perceber o sofrimento do irmão. Ele é incapaz de perceber a necessidade do irmão que está sempre ali. Ao ponto de que às vezes a gente não percebe a ausência de alguém que sempre sentou do nosso lado. Então o apóstolo Paulo conclama a isso. Porque, meus irmãos, a vida cristã, eu refleti esses dias, e a vida cristã ela tem dois aspectos muito interessantes, talvez até que fundamentais. A vida cristã tem transformação de vida, é um aspecto. O que inclui transformação de vida? Salvação, através da conversão, uma decisão por Cristo, né? Uma entrega, uma aceitação na verdade de Cristo. Então, salvação e santificação, transformação de vida. Esse é um aspecto da vida cristã. Nós precisamos de salvação e precisamos ser santificados também. Mas tem um outro aspecto da vida cristã. Porque, preste atenção, se é suficiente ser salvo e santificado, podemos então ser chamados para a eternidade sem nenhuma outra responsabilidade. Não precisamos ter responsabilidade com outro. Mas tem um outro pilar, tem um outro aspecto, que é justamente o serviço. E o que é o serviço dentro da prática cristã? Ele nada mais é do que a prática testemunhal do Evangelho. É quando você demonstra que aquilo chegou e funcionou. É a propaganda do Evangelho, é o serviço. É se dispor ao outro. Porque pense você, sou cristão, convertido, salvo, santificado e calado. Aquilo só serviu para mim. Vou para o céu, passarei a eternidade com o Senhor. Mas de alguma maneira eu guardei aquilo só para mim. Aquilo não influenciou a vida das pessoas. Então o serviço nada mais é do que essa prática testemunhal que fortalece os irmãos, que colabora para que a salvação que me alcançou alcance os outros irmãos. Então tudo isso vem através do servir. Então qual é a grande questão? É que muitas vezes nós temos deixado de lado o servir. Temos deixado de lado. Ontem
Terceiro domingo do mês era para ser nosso culto de missões. Como em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil, no terceiro domingo do mês é domingo de missões. Nós estamos tão acostumados com essa ideia do terceiro domingo que parece que só precisamos ser missionários no terceiro domingo. Que parece que só precisamos falar de missões ou ser missionários na sua essência no terceiro domingo. Então, cadê a prática do serviço? Cadê essa vida que serve? O apóstolo Paulo continua no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então Paulo diz, nem se pensem como superiores. Não façam nada por ambição egoísta, ou seja, pensando somente em vocês. A gente não pode fazer as coisas pensando na gente. Meu irmão, o cristão ele não pode sentar na mesa com outra pessoa sem pensar se aquela pessoa ainda precisa comer. Sabe aquela coisa de chegar na panela e bota só pra mim, eu não quero saber se o outro quer? Sabe aquele negócio de estar com a garrafa de suco na mesa e você botar bastante pra você sem saber se o outro vai querer? O cristão ele não pode sentar na mesa com alguém sem partilhar. Quanto mais a vida como um todo, meus irmãos. A gente não pode andar no ônibus sem se preocupar se tem alguém que precisa sentar. A gente não pode. A gente não pode. A gente não pode comer em paz. Sabem que alguém do nosso lado está passando fome. Então essa é a prática da vida cristã. Então Paulo diz, não façam nada por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, ele diz, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Fiquei pilhado aí essa semana, que eu vejo o pessoal postando as coisas aí. Aí o pessoal posta assim, e tem crente que acha bonito. Quando passar tudo isso, só se preocupe com quem preocupou com você. E o porcaria desse, pensou em alguém? Ele que diz assim, só se preocupe com quem se preocupou com você. Na verdade, ele não se preocupou com ninguém. Ele estava querendo saber se alguém se preocupou com ele. A partir do momento que alguém se preocupou com ele, aí ele diz assim, quando passar tudo isso, agora também eu só vou pensar em ti porque você pensou em mim. É uma porcaria um ser desse. Porque não é um cristão de verdade. Porque ele só pensa em si. Até para cuidar de alguém, quem fala isso, até para cuidar de alguém, ele é alguém que diz assim, eu só vou cuidar de você porque você cuidou de mim. Ó o nível. Aí tem gente que compartilha isso achando bonito. Mas olha o que Paulo diz. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando tudo isso passar, meus irmãos, você vai ainda mais pensar nos outros. Você vai ainda mais se despreocupar com você. Sabe por quê? Desculpa. Porque você vai dizer assim, olha, passou tudo isso. E o Senhor me preservou. E se Ele me preservou, alguma coisa Ele espera que eu faça para alguém. Esse tem que ser o nosso raciocínio. Então Paulo diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é para cuidar só da gente. A gente não descansa, meu irmão. Não tem uma mente em paz, vamos dizer, de que só pensa em si. Eu posso ter o meu momento para mim. Posso ter o meu descanso. É por isso que você dorme todo dia. Tem que ser um momento de descansar. É por isso que você tem um momento de lazer com a sua família. Mas a gente não tem aquele descanso de dizer, tô nem aí pra ninguém. É aquela música que tinha antigamente, tô nem aí e tô nem aí. Não tem essa música na Bíblia, do tô nem aí. Não tem. A gente tá o tempo inteiro pensando no outro, em quem precisa, sabe? Em quem precisa ser alcançado. O Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 26, a palavra diz, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e, e dar a sua vida em resgate dos homens, de muitos.
Tem uma versão que diz que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Nem Jesus, o Filho de Deus, veio para cá ser servido. Então nós precisamos mudar essa concepção de que a gente só tem que receber, só tem que ser servido. Não, meu irmão, o cristão é aquele que ele pode estar num lugar que ele pagou para ser servido. Um restaurante. Paguei para ser servido. Paguei por um ambiente limpo. Mas quando ele levanta da mesa, ele limpa tudo e deixa o mais ajeitadinho possível. O mais ajeitadinho possível. Ele não sai do lugar deixando sujo. Ele aluga um ambiente para a festa da família e no final ele vê o que ele pode fazer para limpar e para agilizar. Porque ele não pensa só nele. Porque nem Jesus veio só para ser servido. Você está entendendo isso? Voltando para Filipenses 2. Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus falou sobre ele, nem eu vim para ser servido, mas para servir. Aí Paulo diz, validando ou trazendo, na verdade, resgatando aquilo que Jesus tinha falado. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Ou seja, se Jesus disse, eu vim servir, Paulo está dizendo, faça o que Jesus fez. Sirvam. Então, meus irmãos, nosso papel enquanto igreja é servir. Ele diz que, embora sendo Deus, versículo 6, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha o que Jesus fez. Ele se esvazia tanto, ao ponto de servir tanto, ao ponto de se tornar, ele mesmo sendo Deus, se tornar semelhante aos homens. Então ele se desfaz de toda a vaidade. Por isso que Jesus é ser perfeito. É por isso que ele pôde salvar a humanidade. É por isso que ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Porque ele se esvaziou de si. Ele abriu mão de tudo que ele podia fazer e ter e conquistar para servir. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Era algo que devia apegar-se. E às vezes a gente não é nada. E quer se apegar nas besteirinhas que a gente é. O carinha ganha uma coisinha a mais, aí já fica arrogante. Sabe? Melhorou um pouquinho, tinha uma bicicleta, agora tem uma bis. Aí fica arrogante. Desconsidera o outro. Se acha superior, se acha maior. Aí chegou na igreja, a primeira carguinha já olha para o outro torto. Sabe? Quanto nós somos pequenos diante de Deus? Para a gente achar que pode ser alguma coisa. Nós somos convidados, meus irmãos, para servir. Para concluir o texto, diz assim, ó, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus busca então ser obediente até o fim. Até o fim. Meus irmãos, muitas vezes a gente, por conta desse pensamento, nós acabamos vendo pessoas de maior destaque no meio da igreja. E a gente se acostuma com isso. E a gente até hipervaloriza isso. Essas pessoas maiores no meio da igreja. E nós acabamos nos acomodando na admiração a essas pessoas. Agora, entenda bem o que eu estou falando. Não tem um problema em você olhar um pastor, um líder, alguém que já contribuiu mais que você, tem mais tempo de estrada, já tem algum conhecimento a mais que você, e dizer assim, poxa, acho muito legal fulano, eu fico muito feliz da forma como ele trabalha, me inspira, eu me espelho nele. Não tem problema nisso. Não tem problema. Só que o problema é quando isso nos acomoda. Ah, fulano já faz isso aqui na igreja, o outro já é isso, o outro já é aquilo, e aí no cenário nacional já tem esse outro, então o meu papel é só nada. Eu só vou ficar aqui olhando. Não é isso, meus irmãos. Se somos chamados para servir, temos capacidades também, distintas, cada um no seu quadrado, com o seu campo, com a sua forma de atuação, mas temos. Então, admirar alguém não é um convite a comodismo. Não é porque a igreja tem um pastor lá na frente que prega no domingo
que o meu papel, então, é só sentar no banco. Você entende isso? Não. Eu tenho que colaborar, eu tenho que servir, eu tenho que entregar. Tem algo que o Senhor conferiu a mim. Tem algo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então nós acabamos vendo essas pessoas com um pouco mais de destaque como se fossem prestadores de um serviço. Aí a engrenagem muitas vezes funciona. Eu vou na igreja, assisto o culto, deposito o meu dízimo e a minha oferta. Com isso eu mantenho essas figuras que vão trabalhar para mim. Que vai me visitar quando eu precisar, que vai pregar quando eu vier na igreja, que vai ligar para mim se eu precisar. Aí a gente pensa que a engrenagem é assim, e não é. Porque, na verdade, não é que seja um maior ou outro. Talvez com papéis distintos, com as suas relevâncias e cobranças distintas, mas isso não é um convite ao comodismo, porque já tem um que faz isso ou aquilo. Mas é um convite a nós começarmos a nos perceber naquilo que nós podemos fazer. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nesse tempo eu parei de ficar dizendo assim, esse tempo difícil, não sei o quê, porque eu percebi que a gente, enquanto igreja, estava reverberando aquilo que o mundo já diz. Que o tempo é complicado, que o tempo é difícil, que o tempo é doloroso, que o tempo é aquilo, que blá blá blá. E a igreja estava chorando junto com o mundo. Mas, meus irmãos, esse é o tempo precioso de Deus, onde a igreja tem todo o espaço para mostrar a razão da esperança que há em nós, servindo os outros. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja vencer as suas aflições para estender a mão para o outro. Meus irmãos, somos humanos, temos as nossas dificuldades, mas somos cristãos, servos do Senhor, chamados para servir. Então esse é tempo de servir. É um tempo precioso para as pessoas conhecerem aquilo que o Senhor gerou em nós. Por isso que eu disse agora há pouco, que o aspecto do servir, essa prática testemunhal do Evangelho, ela precisa ser constante na nossa vida. Então esse é o tempo. Esse é o tempo da gente estar confiante e as pessoas dizerem assim, você está confiante por quê? É porque por causa da cloroquina? Não, estou confiante por causa de Jesus. Estou confiante por causa do Evangelho. Estou confiante porque eu creio no Senhor. Estou confiante porque tem uma promessa sobre mim. E isso atraía as pessoas para nós. É o tempo em que o nosso serviço, em que o nosso estender a mão, em que o nosso poder colaborar com alguém pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Esse é um tempo precioso, onde nós podemos ser diferentes de toda uma sociedade acuada, de toda uma sociedade amedrontada. Nós podemos ser diferentes, servindo. Só vamos ser servindo, sendo salvos, ainda que seja o ápice do Evangelho a salvação. Não vamos ter influência sobre a vida das pessoas, mas somos chamados a servir. Então, como seria diferente, meus irmãos? Como seria diferente se a igreja, se nós, enquanto cristãos, tivéssemos, todos nós, algo para entregar? E quando eu digo se tivéssemos, não é que nós não temos. Temos, mas não fazemos. E não entregamos. A igreja já faz muito. Você pega uma igreja de, sei lá, a quantidade de pessoas, 10% da igreja, 15% da igreja é atuante. E tantos outros muitas vezes não são. Imagina se a gente aumentasse os percentuais de atuação da igreja. Mais pessoas atuando, mais pessoas tendo que entregar, mais pessoas colaborando na vida do outro, mais pessoas. Mais pessoas. Imagine você o poder da igreja. Imagine você o poder de influência de transformação da igreja. Imagine você. O que nós não poderíamos fazer? O que nós não poderíamos fazer? Estava compartilhando com os líderes da nossa igreja essa semana. Completamos aí 2 meses de igreja fechada, né? A porta lá do templo fechada. Nesses 2 meses,
pela graça de Deus, nós, oferta dos irmãos colaborando, pessoas que trouxeram doações, e aí em 2 meses nós conseguimos, com uma igreja que nos nossos cultos mais cheios ali chegamos a 100 pessoas, nós conseguimos entregar 52 cestas básicas em 2 meses. Não é nenhum número absurdo, mas louva a Deus por isso. Mas imagine você, se toda a igreja conseguisse, nesse período, atuar na vida das pessoas, levando pelo menos 50% do número de membros em assistência para as pessoas. Então imagine você que uma igreja de 500 pessoas entregasse 250 cestas básicas nesse período, e uma igreja de 1.000 pessoas entregasse 500 cestas básicas nesse período, e uma igreja de 2.000 pessoas entregasse 1.000 cestas básicas nesse período. Tem muitas que estão fazendo, mas tem muitas que estão inertes, esperando um tempo passar, a hora voltar, os cultos voltarem ao normal. Tem muita gente esperando o normal. Gente, esse mundo é anormal. Esse mundo não é normal. Se normal, maravilhoso fosse aqui, não tinha céu, não tinha promessa de céu. Esse mundo é todo doido. Mas nós somos chamados, você lembra da quarta-feira passada? Para ser sal da terra e luz do mundo. Para isso que nós somos chamados. Então, meus irmãos, a vontade do Senhor é ver os seus filhos manifestando todo o seu potencial em servir. Essa é a vontade do Senhor. É nos ver manifestando todo o nosso potencial em servir. É por isso que em Efésios capítulo 4, a palavra diz que ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para doutores, para a edificação da igreja. Então ele dá determinados dons sobre algumas pessoas para edificar e fortalecer todo o corpo, porque na verdade o que ele quer é ver todo o corpo fluindo. O que Deus quer são todas as pessoas contribuindo, Ele quer todo mundo servindo, Ele quer todo mundo servindo, Ele não quer uns sentados no banco e outros servindo, Ele quer todo mundo servindo. Então todo mundo tem alguma coisa para servir, para entregar. Todo mundo tem. Todo o cristão tem alguma coisa para entregar. E a vontade de Deus é ver todos nós se dispondo para poder entregar isso à vida de outras pessoas. Amém. Essa é a vontade dele. Então a igreja, meus irmãos, ela não pode se resumir a alguns cultos de 1h30, ou até 1 hora agora. Agora diminuiu no tempo de Instagram, é 1 hora. Nós nos limitamos pelo tempo de Instagram, de 1 hora. Mas a gente não pode se limitar por isso. Aqui é um momento, é um recorte da igreja. Mas a igreja não é só isso. Nós não podemos nos acostumar, nos limitar enquanto igreja a um tempo de culto público. Não, a igreja não é só isso. Nós não podemos nos contentar com os encontros, com os ajuntamentos. Nós não podemos nos contentar com as aglomerações, ao ponto de desejar tanto voltar para isso e esquecer que nesse tempo aqui a gente pode estar fazendo muito mais coisa, entregando muito mais coisa. E a grande pergunta é, o questionamento que nós precisamos fazer é o que nós temos produzido enquanto igreja do Senhor. O que nós temos feito enquanto igreja. O que eu e você temos feito nesse tempo. O que nós estamos entregando na vida das pessoas. O que a gente está fazendo? A gente está enfiado na Netflix a semana inteira? A gente está indo para trabalho, chegando, pede um hambúrguer e depois dorme? É isso que a gente está fazendo? E espera a live do cantor gospel? É isso que a gente está fazendo? É para nós, meus irmãos. É para mim, para você, é para um monte de gente que não está ouvindo. É o questionamento que a gente tem que se fazer. O que a gente está fazendo enquanto igreja? É isso que é igreja? Meu irmão, eu me nego a aceitar. Se isso for igreja, eu não quero fazer parte disso. Mas igreja é muito mais do que isso. Se ir para a igreja, se ser igreja, é parar para assistir um culto, eu não quero ser isso. Nós não podemos querer ser isso. Mas ser igreja é muito mais. O apóstolo diz, se há alguma motivação, se tem alguma exortação de amor, se tem alguma comunhão no Espírito, se tem alguma profunda afeição e compaixão,
complete a minha alegria, diz ele, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Temos que fazer, meus irmãos. Igreja tem que fazer. Tem gente questionando esse tempo. Eu gosto muito de olhar comentários no Instagram. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, quando um pastor não posta um negócio muito ministerial, assim tem um chato lá, enjoado, para chegar lá e comentar: o que a igreja está fazendo nesse tempo? O que a igreja não está fazendo? E blá, blá, blá. E sempre o cara que está lá perguntando, perdendo o tempo dele para perguntar o que a igreja está fazendo, é alguém que não está fazendo. Porque se ele tivesse sendo igreja e fazendo, ele não ia estar perguntando o que a igreja está fazendo. Porque ele ia lembrar que ele faz parte dessa igreja. E que no que depender dele, alguma coisa está acontecendo. Então vamos parar desse evangelho morto. Um evangelho morto, que não contribui, que não colabora, que não acrescenta, que não transforma a vida de ninguém, que não entrega nada em ninguém, que só está perguntando o que os outros estão fazendo e está esperando o dia que vai acabar o isolamento para a gente voltar. Não adianta ter anseio de voltar para o ajuntamento para ser a mesma porcaria. Não adianta ter anseio de voltar para ajuntamento para não se preocupar com o irmão. Não adianta ter anseio de voltar para o ajuntamento se num tempo como esse soltaram a mão da gente e a gente não sabia o que era essa igreja. Não adianta. Não adianta. Deus, muito obrigado por esse tempo. Está crivando a gente. Está ficando quem serve. Está descobrindo que essa é a igreja. Está aprendendo. Estamos sendo peneirados. Estamos sendo solidificados. Deus, muito obrigado por esse tempo. Eu parei de reclamar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo. Que nós estamos aprendendo. E precisamos aprender. Então se questione. Vamos nos questionar. O que a gente está fazendo? Estamos servindo? Ou só estamos esperando para receber alguma coisa? Estamos servindo ou estamos só esperando alguém nos entregar alguma coisa? Assisti um vídeo hoje engraçado, para encerrar aqui. Que é um vídeo daquele pastorzão, tem o canal dele no YouTube. Sem querer, achei o vídeo lá. Ele fazia uma paródia, que era a igreja entregando o auxílio. O auxílio emergencial da igreja. O cara foi lá na igreja porque queria pedir pro pastor o auxílio. E aí o pastor disse para ele: não, então, depois de muita lábia lá, o pastor disse: não, vou te dar o dinheiro. Só que aí... Rapaz, o negócio tá forte, caiu o celular aqui, ó. Vou encerrar aqui. E aí, depois de muito convencimento, vocês pegaram um susto aí, né? Depois de muito convencimento, aí o pastor disse: eu vou pagar o auxílio. Só que tu vai pelo menos cuidar da rede social da igreja. Aí ele falou: não, pastor, aí já é demais pra mim. Nem isso que eu queria fazer. Então, meus irmãos, qual é a grande questão? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Se pergunte. Não saia desses últimos dias de isolamento sem se perguntar o que você está fazendo enquanto igreja. Não sai desses últimos dias achando que ser igreja é só voltar lá para o templo. Achando que ser igreja é só voltar para aquele momento lá que você vivia antes. E você jogou fora 2 meses e meio da sua vida. E não foi igreja nesse tempo. Vamos passar por isso aprendendo. Você é igreja também, meu irmão. Você é igreja também. Então, em vez de se perguntar o que a igreja está fazendo, vamos nos perguntar o que nós estamos fazendo. Em vez da gente reclamar que A e B não estão fazendo, vamos reclamar que eu e você ainda não temos feito tudo que nós podemos fazer. E sendo assim, então, meus irmãos, refletindo sobre essas questões, que nós possamos, então, servir mais. Vamos nos cobrar por servir. Vamos nos cobrar, porque é no serviço, é servindo uns aos outros, entre irmãos e com os outros de fora,
que o nome do Senhor Jesus é glorificado na vida da gente. Amém? Que você possa refletir sobre isso e que o Senhor possa nos conduzir. Eu sei que tem algo muito especial em você. Eu sei que tem algo muito especial para Deus fazer através de você. Que de repente não vai ser igual o que eu faço, não vai ser igual o que a minha esposa faz, não vai ser igual o que o seu líder local já faz, de grupo ou da célula, mas sim algo que Deus entregou para você fazer. Então pergunte para Deus se você não sabe. Deus, o que eu tenho para fazer? O que você espera de mim? Porque eu estou aqui para fazer. Mas se disponha. Não pergunta sem se dispor. Pergunta dizendo, Senhor, diz aí que eu estou aqui. Conte comigo. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por mim e quero orar por você também. Senhor, nessa noite nós oramos, Pai, e pedimos da Tua misericórdia. Te pedimos perdão pelas vezes que não fizemos pelo outro. Pensamos apenas em nós, com uma ambição egoísta, com um pensamento egoísta e deixamos o outro de lado. Te pedimos, Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, essa palavra venha tocar profundamente nos nossos corações e nos fazer refletir. Senhor, nos deixa inquietos com isso. Se não temos feito alguma coisa para acrescentar na vida de alguém, se não temos feito alguma coisa para transformar, para apresentar o Teu amor à vida de alguém, Senhor, em nome de Jesus, nos deixa inquietos, se temos sido quietos demais. Se temos nesse tempo apenas pensado em esperar voltar os cultos, como se simplesmente estar naquele lugar fosse tudo sobre ser igreja. Estar num culto é muito bom. Estar junto com os irmãos é muito bom. Mas ser igreja, servindo aos nossos irmãos, é aquilo que o Senhor espera de nós de verdade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos toca profundamente, nos conduz em direção à Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, eu falei para vocês que tinha uma novidade aí hoje, né? Então, quarta-feira, nós temos o nosso culto aqui, nossa Quarta com Jesus. Vamos continuar na nossa série expositiva aí de Sermão da Montanha, tá? Então já se prepare aí para quarta-feira, até aqui com a gente, às 20 horas, tá bom? Para a gente continuar essa série. E quero convidar você também, que puder, e que não fizer parte do grupo de risco, para nessa sexta-feira, às 7h30 da manhã, vai ser o primeiro culto que nós vamos retornar, que é o nosso culto de sexta-feira, lá na igreja local, que é um culto de oração, que é quando você se reúne com a gente 7h30 da manhã, só para orar, tá bom? Então, para orar, não vai ser preciso dar mão, não vai ser preciso dar pé, tá pé, nunca aparece muita gente, que é aquele horário ali cruel, né, de 7h30 da manhã. Então nós decidimos essa semana e vamos retornar